esse aprendizado de toda segunda-feira, essa energia boa. Hoje eu estou aqui substituindo o nosso irmão Gilson, mais uma vez, e vou deixar com vocês um pouco a nossa querida Sônia, que vai fazer aqui um relaxamento para a gente começar. Peço a todos a gentileza de desligarem os seus celulares para que não haja interferência. Obrigado. Boa noite a todos. Vamos então, descruzando os braços, as pernas, para que a energia flua ali. Calmamente vamos limpando nossos corações, nossas mentes. E em silêncio vamos invocar a proteção de Deus, de Jesus, de nossa Mãe Maria, para o nosso relaxamento. Procure afastar de sua mente todo e qualquer pensamento negativo. Respire fundo, pausadamente, com calma, com confiança. Vamos pedir a Maria Santíssima que, com sua luz azul, de seu imenso amor, seja bálsamo, cura, coragem, esperança e força para a transmutação das energias negativas externas de todos que se encontram nos núcleos de dor aqui na Terra, encarnados e desencarnados. Nesse momento, então, pedimos, Senhor, do centro da pureza que Tu és, que a chama violeta purificadora se irradie para todo o universo. Visualizar o Sol, a Terra, o universo, e você, do seu coração, um sol de chama violeta incidindo sobre a Terra. Que haja pureza entre nós, os filhos da Terra. Senhor, do centro do amor que Tu és, que a luz rosa do amor se irradie através de toda a vida manifestada. Novamente, visualizar o universo, o Sol, a Terra, e de seu coração, um sol de luz rosa, cobrindo o nosso planeta. Que haja amor entre nós, seus filhos da Terra. Senhor, do centro da paz que Tu és, que a luz branca da paz se irradie através do coração de todos os Teus filhos. Novamente o universo, o Sol, a Terra, e do seu coração, o imenso sol de luz branca, escrito paz em dourado, incidindo sobre a nossa Terra. Que haja paz entre nós, seus filhos da Terra. Senhor, no centro da sabedoria que Tu és, derrama-te em luz dourada para todo o cosmos. Novamente, o universo, o Sol, a Terra, e de nossos corações, um imenso facho de luz dourada incidindo sobre todo o cosmos.
que haja sabedoria entre nós, seus filhos da terra. Senhor, que a pureza, o amor, a paz e a sabedoria se estabeleçam na terra. Pai, nesse ambiente que sua luz se faz tão intensa, que possa se irradiar para todo o planeta, o estímulo que alcance todo o coração que esteja receptivo, acordando para a verdade e para a vida. E como sempre, Senhor, ao comungarmos consigo, nosso coração se plenifica de alegria e de gratidão. Permita-nos então que em seu nome, em nome de Cristo nosso Mestre, em nome de Francisco de Assis, o patrono dessa casa, em nome de Maria das Falanges Angélicas, em nome de todos os arcanjos, dos guias de cada um de nós e dos guias dessa casa de luz, possamos dar início ao nosso trabalho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Depois desse preparo de ambiente pela Sônia, vou fazer aqui uma prece inicial, uma leitura do livro Fonte Viva de Chico Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Um pouco de fermento. Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo. Ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Achamo-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos a marcha. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Nossa conduta é um livro aberto. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Quantas frases aparentemente inexpressivas, arrojadas de nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos? Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Dirigentes arrastam dirigidos. Servos inspiram administradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Acautela-te, pois, com o alimento invisível que forneces a vidas que te rodeiam. Desdobra-se-nos o destino em correntes de fluxo e refluxo. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Então, depois dessa leitura, eu vou passar aqui então para o nosso querido doutor José Henrique, que fará então a nossa palestra de hoje.
Boa noite a todos. Que alegria, né? Sempre estarmos juntos. Essas vibrações positivas, gerando uma ressonância muito positiva, muito profunda. E essa leitura nos chama muito a atenção. Paulo, sempre com seu brilhantismo, nessa primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Vamos procurar entender isso, porque, caros irmãos, isso é extremamente importante. Porque nós nos reportamos sempre aos atos e julgamos os atos, não só os nossos, mas primordialmente com os atos dos irmãos, aqueles que fazem, praticam, quaisquer descalabros. Nós estamos sempre numa postura de julgamento e também ficamos a nos punir, a nos julgar insistentemente. Mas antes dos atos, para que eles aconteçam, nós temos que entender as nossas funções. A doutrina exatamente nos traz aqui as explicações para entendermos e tolhermos, dentro do possível, aquilo que se faz necessário. Então Paulo fala, um pouco de fermento leveda toda a massa. Fermento. O que é o fermento? É aquilo que faz crescer. Então ele diz, aquilo que faz crescer vai contaminar, vai influenciar, vai gerar uma interferência, seja ela qual for. As nossas ligações de espíritos criados pelo Pai, ela é muito mais intensa do que imaginamos. Se nós entendermos que os nossos pensamentos, revestidos de emoções, de processos e funções intuitivas, eu vou explicar isso daqui a pouco, um pouquinho melhor. A velocidade do pensamento é inimaginável. Falam os amigos espirituais que basta que a gente pense que a gente chega. Tal é a velocidade desta energia, destas ondas eletromagnéticas que são imensuráveis. Não temos como mensurar. Então as nossas ligações elas são muito profundas e constantes. Se entendermos que somos espíritos encarnados, se entendermos que existem outros espíritos encarnados em outros planetas, em outros orbes, se entendermos que existe um exército imenso de espíritos desencarnados, nós estamos em constantes ligações. Aqui do planeta, fora do planeta e na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual. Então tem que haver uma lei fundamental para que isso aconteça. E que nós não podemos esquecer desta lei. É a lei de atração, que é uma lei física. Então, ou funcionamos através da atração, ou vamos funcionar através da repulsão. Agora, vai bastar a cada um saber o que vai atrair. Então, vamos voltar ao pensamento. Nós podemos evitar os pensamentos? Absolutamente não. Eles vêm. Vêm porque eles são da estrutura do espírito. Não é o cérebro que pensa. Esta máquina orgânica, extraordinária, que a medicina ainda tem muitas dificuldades de entendê-la. Mas não é o cérebro. O cérebro é apenas um receptor, aonde o espírito age. E o espírito traz a sua história, a sua biografia, que não se resume apenas à vida atual. Aí que está o grande problema. Nós somos uma grande enciclopédia de existências, de migrações. Então, o espírito não tem como evitar a sua estrutura, a sua realidade, que é o pensamento. E isso vai chegar na calota craniana, isso vai chegar nos neurônios. Temos como evitar?
Não. Agora, podemos evitar a fermentação, como disse Paulo. Alimentar aquele pensamento. Consolidar aquele pensamento. E aí sim cabe a nós. Porque existe em nós o que chamamos de tela consciencial, ou tela da consciência, onde tudo emerge. E daí a nossa vigilância constante, contumaz, com relação aos pensamentos que aflorarão, mas quiçá não fermentarão. Nós não vamos jogar fermento. Esse é o nosso objetivo. Porque estaremos influenciando, sim, companheiros, encarnados e desencarnados, estejam onde estiverem. Não sei se vocês repararam na lição de Emmanuel, há um fluxo e refluxo. O que isso significa? É igual a maré. A maré tem um fluxo e tem um refluxo. Ela vai e volta. Porque a água do mar está na mesma sintonia. E assim somos nós. Vamos influenciar mentes e seremos influenciados. Vai estar de acordo com as nossas opções, com as nossas escolhas. Se estamos com raiva, vamos emanar energias de raiva, que chegarão em mentes que estão na mesma sintonia, na mesma vibração. Então estaremos, de uma certa forma, prejudicando? Estaremos. Como, da mesma forma, estaremos sendo prejudicados por este fluxo e refluxo. Então vejam que a nossa missão não é fácil, como foi muito bem lido aqui pelo nosso irmão. Ou seja, um pouquinho de fermento vai contaminar a massa afim, a massa que está na sintonia, a massa psíquica. Agora, como é que isso funciona internamente, em rápidas palavras, para que possamos entender? Tudo aquilo que nós repetimos e não transformamos, vai para o nosso inconsciente. Inconsciente da vida atual. Inconsciente, para que vocês tenham uma noção, seria a zona espiritual. Então, eu repito um comportamento nefasto. Eu alimentei um comportamento pelo meu pensamento, pelos meus sentimentos, pelas minhas intuições e automaticamente pelos meus atos. Alimentei, vai para o meu inconsciente, fica lá. Se eu desencarnar, eu vou ter que levar essa dívida, esse débito. Então vai para o meu inconsciente arcaico, ou passado, para que eu resolva numa outra encarnação. E será que é de bom alvitre eu ter que resolver algo numa outra encarnação com mais dor, com mais sofrimento? Claro que não. Então é assim que a gente funciona. Agora eu posso negar o que veio na minha consciência. Vai continuar no meu inconsciente atual e depois no passado. Vai para o inconsciente passado. A tendência natural é que isso venha à tela consciencial para que a gente resolva. Ninguém vai resolver por nós, não. Vamos tirar essa ilusão da cabeça. Porque é muito fácil. Jesus salva, os espíritos salvam, e eu saio ileso dessa história toda. Quando eu tenho o meu comprometimento, quando eu tenho a minha dívida, cabe a nós resolver. Claro que eles nos ajudam. Já diz o velho e antigo chavão: ajuda-te, que o céu te ajudará. Por isso nós temos o quê? O livre-arbítrio. Quando Deus nos criou, Ele nos concedeu o livre-arbítrio. Esta concessão é extraordinária, porque através do livre-arbítrio nós vamos tomar nossas decisões, fazer as nossas escolhas, para o bem, para o mal, e assim vamos nós. Vamos levando. Mas como estamos hoje numa reunião desta importância, estudando uma doutrina profunda, que não é superficial, não é? Ela não é superficial. Ela nos traz esta profundidade de entendimento.
E cada vez que vamos conhecendo a doutrina, estudando a doutrina, ouvindo a doutrina, a nossa responsabilidade aumenta. Há mancheias. Então, caros irmãos, é muito mais fácil sair da sala e adiar o processo. Agora, quando estamos aqui, nós vamos ter que tomar consciência do que nos cabe, que é a nossa transformação. Então, tudo que vem à nossa mente consciente, o pensamento, com a emoção, com o sentimento, ou seja, aquilo que está no meu inconsciente atual, aquilo que eu não resolvi, ou não tive capacidade para resolver, mas eu vou ter que resolver, e que tomara que seja nessa encarnação. Senão eu vou empurrar isso para o inconsciente passado e vou ter que resolver isso mais à frente, sob a forma de dor, de sofrimento, de doença física. Está aí a gênese das doenças. Não há outra explicação. Não é obra do acaso. Eu não dei azar de pegar uma gripe. Eu não dei azar de ter uma dengue. Eu não dei azar de desenvolver um câncer, uma doença autoimune. Não. Tudo cumpre uma finalidade dentro da lei de Deus, da lei de justiça de Deus. Agora, cabe a nós procurar entender por que adoeci, por que estou doente, por que estou desequilibrado, por que estou ansioso. Mal do mundo moderno, ansiedade. Porque nós queremos tudo da nossa forma, do nosso jeito, nas nossas regras, nossas leis, regidas pelo ego, que nos leva ao egoísmo, ou egocentrismo. Enquanto não entendermos isso, vamos ficar vacilantes, tropeçando por aí afora, empurrando para uma outra encarnação o que nós podemos resolver agora. Ou seja, refletirmos. Então essa lição, queridos irmãos, é de magna importância, porque nos mostra como nós estamos influenciando e estamos sendo influenciados nesse regime de fluxo e refluxo. Aí nós vamos àquela famosa questão do Livro dos Espíritos, que quando nós estudamos, nós passamos batidos. Aliás, não estudamos, lemos. Porque há uma diferença muito grande de ler a doutrina e estudar a doutrina. Para isso existe o estudo sistematizado da doutrina espírita. Para trocarmos. Uma palestra como essa não atinge o seu real objetivo, que é o entendimento profundo. É apenas um ensaio. Assim como a revista espírita foi um ensaio para a codificação. Então, temos que não ler, mas sim estudar. Então, quando a gente lê aquela famosa questão, que eu tenho certeza que a maioria aqui conhece, a questão 459 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos luminares espirituais. Influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? E a resposta todos já têm de cabeça, né? Muito mais, olhem só como eles colocam, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, eu paro aqui, eu estanco aqui no muito mais do que imaginais. Ou seja, não só eles em relação a nós, mas nós somos espíritos, encarnados, somos almas. Como nós influenciamos também a eles, encarnados e desencarnados. Então, o pensamento fermentado, aquele que nós não abortamos, de imediato não resolvemos, aquele que vem do inconsciente, aquele que eu repilo, aquele que eu nego, ou seja, eu agiganto esse pensamento, ele vai atuar naqueles que estão afinizados na mesma faixa vibratória,
Não importa onde este espírito esteja, estéreo-espacialmente falando. Então nós vivemos nesse feixe de interações e não sabemos, e a medicina também não sabe, nem a psicologia cartesiana não sabe, porque nos desequilibramos de uma hora para outra. Vocês já repararam que às vezes nós estamos bem, de repente nós estamos desequilibrados, sem uma razão plausível, palpável? Houve uma influência, caros irmãos. Vocês podem estar certos disso. E muitas vezes pensamentos que passam, que nós fermentamos, que se diluem. Nós achamos que são diluídos, e não são. Então, muito mais do que imaginamos, a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. Agora, temos que estudar um pouquinho, falar um pouquinho de nossas funções aqui psicológicas, que nós não vamos confundir muito, mas é fácil o entendimento. Quais são as nossas funções psicológicas? Todos vós as têm. A primeira delas, o pensamento. Todo mundo pensa. É uma característica do ser humano, todo mundo pensa. A segunda, o sentimento. Todo mundo tem emoções. Todo mundo tem raiva, todo mundo tem medo, todo mundo tem alegria, todo mundo tem satisfação. Todo mundo tem sentimentos, tem emoções. Todo mundo tem amor, né? De várias formas, de vários conteúdos. Uns amam mais, o verdadeiro amor, outros amam menos. Uns são mais libertos, mais desprendidos, outros são mais apegados. É o amor posse, é o amor que comanda, que doutrina, que comanda, que domina tudo, como se aquilo fosse nosso. Então, são sentimentos. Nós temos as sensações, que se expressam pelos órgãos sensoriais. Quais são os nossos órgãos sensoriais? Né? A gente ouve, a gente sente cheiro, tem o paladar, tem a visão e tem o tato. São os 5 famosos. Então, o espírito usa o corpo para essas manifestações. E nós temos uma função psicológica importantíssima, porque ela está ligada ao nosso passado, que, imantado pelo presente, se expressa como uma tendência instintiva, como algo que está lá no passado. Todos têm. Chama-se intuição. Palavras de Allan Kardec respondendo à questão 393 de O Livro dos Espíritos. É uma reminiscência. Vocês já tiveram o chamado déjà vu? Parece que eu já tive aqui. Parece que eu conheço aquela criatura. Então isso é intuição. Como é que nós vamos definir essas 4 funções? O pensamento. Qual é a função do pensamento? É a lógica das conclusões, é o julgamento. Quando a gente pensa, a gente está tirando conclusões, está julgando. É a parte intelectual que todos nós temos, de conhecimento. Esse é o pensamento. E o sentimento? O sentimento é quando a gente dá o valor àquele pensamento. É algo bom, é algo negativo, é algo que me faz sofrer. Então eu valorizo. É o sentimento. Positivamente ou negativamente. A expressão no corpo, já foi dito, pelos órgãos sensoriais, são as sensações. Então eu escuto algo, sinto algum cheiro, o paladar quando é gostoso de algo que eu admiro, são as sensações. E aí o frio também, sensação. E temos as intuições, que é algo que vem lá do inconsciente. É algo acabado, mas não está resolvido. Tá? Não está resolvido, mas está acabado. Foi uma experiência que nós tivemos. Fromental Halev, um compositor francês,
na Revista Espírita de março de 1869, ele nos diz que a intuição é a voz da consciência. E nós ainda não seguimos esta voz. A nossa intuição às vezes nos pede para fazer algo, mas a consciência obstaculiza. Já repararam como é assim? A gente não segue as nossas intuições. Positivas e até negativas. Muitas vezes, uma intuição negativa, a gente faz o contrário. E não se dá bem, obviamente. Então a intuição, diz Halevi, é a voz da consciência. E nos diz mais, que todos nós sofremos sugestões positivas e negativas o tempo inteiro. Vamos captar? Vamos aceitar? Ou vamos repelir? Aí nós vamos cair na mesma lição. Ou nós vamos pensar e resolver, e tudo que a gente resolve vai para o inconsciente mais profundo, porque ele já não fica mais no atual, porque está resolvido. Nós não temos mais o que resolver se eu me tornei uma criatura boa, caridosa, sem hipocrisia, essencialmente honesta. Não aceito mais ser atraído pela corrupção, por exemplo. Eu sou incorruptível. E quando a gente fala de corrupção, fala de vários níveis. Não é só a corrupção de bilhões. É a corrupção de pequenas vantagens que nós queremos tirar. Mas deixa para lá, todo mundo faz. Lembra-se da normose que eu falei aqui, no mês passado? Eu falo corrupções generalizadas. Então, se eu já não sou mais corrompido, por que eu preciso trabalhar que isso vai se tornar um reflexo? Um reflexo incondicionado. Porque já é da estrutura espiritual. Este núcleo, ele já se aproxima, ele está próximo da nossa estrutura mais pura e que todos nós carregamos. É o inconsciente puro. É a presença de Deus em nós. É o self, no dizer de Jung. É o logos, no dizer de Heráclito. É a presença do Cristo interno, que Paulo se referiu com muita emoção. Não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Então cada um de nós vai chegar a esse ponto, pelas conquistas pessoais que nos cabe botar em prática, hoje, agora e sempre, como a gente fala na nossa prece. Então isso vai para o inconsciente puro. Mas o que nós não resolvemos, nós vamos ter que resolver. E olhem, muitas coisas. Vem a natureza magnífica, misericordiosa de Deus nos conceder filtros, adaptações, porque senão nós não suportaríamos. Então é igual uma usina hidroelétrica que chega a lâmpada. Tantos quilowatts da usina hidroelétrica não pode chegar na lâmpada, que ela não suportaria. Então ela vai passar por subestações até chegar à lâmpada com tal quilowatt que a lâmpada suporta. E assim somos nós. Nós temos dimensões que vão gerar adaptações para que a gente possa resolver o que nos cabe resolver. Por isso não existe sofrimento acima de nossas possibilidades. Deus não permitiria isso. Nós é que interpretamos, eu estou sofrendo muito. Mas está sofrendo o necessário. Esse é o grande problema. Por quê? Porque estas etapas de modelações, elas vão acontecendo. O que veio lá do passado, tantos delitos que nós cometemos, nós não temos nem ideia, porque estamos no planeta de provas e expiações. Então imaginem o que nós já praticamos. Mas não são só atos, são pensamentos, são desvios morais, são equívocos, sentimentos mal empregados, atitudes infelizes. Isso tudo vai ficando arquivado.
mnemonicamente, nas nossas memórias. Porque Deus nos quer perfeitos. Foi essa a ideia de Deus quando nos criou. A perfeição relativa, que absoluta é só Ele. O que Jesus nos fala? Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Fazendo uma alusão ao Pai, obviamente. Nós não chegaremos a ser deuses, mas chegaremos a ser espíritos puros. Espírito puro, pensem nesta palavra, espírito puro, não há impureza. Não há impureza, não há sombra, não há complexo, porque já somos puros, homogeneamente puros. Então achamos que pequenos delitos passam despercebidos. Não passam, não. Eles são contabilizados na nossa economia espiritual, que nós vamos ter que resolver às custas de muito esforço. Mas para aliviar, né, está lá escrito na nossa doutrina que o amor cobre a multidão de nossos pecados, né? Então, obviamente, uma atitude de amor, uma transformação, nós vamos nos higienizar internamente. Então, por isso, não fiquem desestimulados, pelo contrário, nós precisamos resolver as nossas questões pertinentes, que nos cabe resolver. Então, tudo que vier à nossa mente consciente, paremos, reflitamos. Isso é bom? Isso é mal? É a nossa capacidade que todos nós já adquirimos, como seres inteligentes que somos. Capacidade de discriminar, de discernir, de avaliar pelo nosso livre-arbítrio. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Talvez em outras encarnações não, pela nossa ignorância. Mas hoje, no mundo de provas e expiações, já vislumbrando o mundo de regeneração, nós sabemos perfeitamente bem quando pensamos corretamente, quando não pensamos, quando sentimos. Então são essas funções psicológicas, essas 4 funções, que comandam a nossa estrutura psíquica, a nossa estrutura mental e espiritual. E que nos cabe homogeneizar. Vejam bem que interessante. Tem horas que nós temos uma intuição mais forte, mas tem horas que o pensamento predomina, né? Se sobreleva. Mas tem horas que nós somos puro sentimento, quando estamos assim, muito sensibilizados com alguma coisa, emocionalmente abalados ou felizes. E tem horas que nós somos corpo. Estamos com os nossos órgãos sensoriais bem ativados. Mas dizem os especialistas que o ideal, como nos fala Jung, é que nós procedamos com equilíbrio. Isso é muito difícil, nós sabemos. Agora, como é que os espíritos atuam ainda na nossa faixa vibratória? E nós vamos entrar num capítulo muito interessante, muito frequente. Eu vou me reportar ao capítulo dos medos. E quando a gente fala de medo, a gente não pode esquecer hoje um transtorno que está já habitando o nosso planeta. Quando eu li na minha pesquisa, estatisticamente falando, que 4 a 5% da humanidade hoje tem esse transtorno altamente doloroso, para quem o sente, o chamado transtorno do pânico. Pois é, 4%, caros irmãos. Se calcularmos que temos hoje encarnados 8 bilhões, em torno de 8 bilhões, 4 a 5% vai nos dar, estatisticamente falando, um contingente de quase 400 milhões de pessoas. Imaginem 4% de pessoas com transtorno do pânico. E por que esse pânico? O que é esse transtorno maior da ansiedade?
faz a criatura sofrer. Ela não está sofrendo à toa, ao acaso. Ela sofre porque são conteúdos psíquicos que geram uma predisposição, que ao encarnar. O transtorno do pânico, segundo Joana de Ângeles, é uma psicopatologia mediúnica. Ora, se é uma psicopatologia mediúnica, é uma doença espiritual. Aonde, em 100% dos casos, existe o processo obsessivo. Daí ela ter dito ser uma psicopatologia mediúnica que requer sérios estudos e sérias pesquisas. Agora, para nós espíritas fica mais fácil, né? A medicina ainda não se abriu para essa noção, para essa compreensão do espírito imortal. E como é que os espíritos atuam neste processo? Por isso que eu trouxe a noção das funções psicológicas. Porque é muito interessante quando lemos a parte médica, o compêndio médico, associamos isso com a doutrina, com as lições de Joana de Ângeles, dos espíritos, como eles são sutis neste processo de intervenção espiritual obsessivo. Eles atuam basicamente nas nossas intuições. Então eles são muito sutis, porque a intuição nos remete ao passado, aonde fomos vítimas e aonde fomos algozes. Ninguém é vítima sem ter sido algoz. E o algoz será uma vítima do futuro. São essas nossas relações, inclusive dentro de casa, nas relações familiares. Ali estão reunidos vítimas e algozes do passado. Deus quer que nós nos reunamos em família, porque a lei de Deus é lei de amor, e não a lei da perversidade, da maldade, da vingança, do ódio. Não. Isso tudo não existe. Ódio, perversidade, é a ausência do bem, é a ausência de amor. É um momento negro do espírito. Mas tudo que é negro será iluminado. Tudo que é negro sofrerá a ação da luz. E a luz nós é que capturamos, pelos nossos pequenos gestos positivos. Então eles agem ali na intuição. Diz Joana de Ângeles que eles vão fixando ideias relacionadas ao passado, de mortes, de tragédias, de crimes, aonde nós nos inserimos no passado. Porque não tem nenhum santinho aqui encarnado. Essa é a grande realidade. Não tem. Nós estamos numa faixa que sofre diversificações, óbvio, mas uma faixa de expiações e de provas. Todos nós, por isso estamos nesse orbe. Certamente, se estamos ainda nesse estágio, é porque já praticamos inúmeros delitos. Então, os espíritos, pela lei da afinidade, vão atuar lá no processo, na função intuitiva. E vão fixando lentamente. Lentamente. E aí surgem os pensamentos concernentes a esses processos intuitivos, que caracterizam o transtorno do pânico. Quais são esses pensamentos? Assim, em linhas gerais. Medo da morte. Aquela morte iminente, catastrófica. Quem já teve ataque de pânico sabe que é exatamente isso, a que eu estou me referindo. Se eu tenho medo da morte, é porque eu morri tragicamente. Olha a intuição. Não é ao acaso, não é em vão. Foi uma morte desastrosa, uma morte onde eu sofri ou fiz sofrer, porque nós vivemos nesse fluxo e refluxo, que não são fluxos e refluxos só desta existência, mas também do passado. Olha como nós somos complexos, caros irmãos.
mas sempre tem aquela nesga, aquela réstia de luz, para que possamos buscá-la cada vez mais, alimentar, fermentar a luz e não fermentar o negativo. Então, quantas vezes morremos de uma forma trágica, dolorosa? Inúmeras vezes. Eles vão lá, fazendo com que a gente tenha uma reminiscência instintiva daquilo. E aquilo vai se implantando, lentamente vai se fixando. Aí criamos esses pensamentos. Já falamos de intuição, estamos falando de pensamentos. Medo da morte, medo de não ser atendido. Por isso que os panicosos fogem de grandes públicos, porque ali parece que ele não vai ser atendido, que ele vai pagar um vexame. Ele sofre muito. Por isso ele busca o quê? A zona de segurança. Qual é a zona de segurança do panicoso? Aquele portador de transtorno do pânico. Ou é uma pessoa, eu me ligo aqui ao companheiro, me torno até inconveniente, que eu não quero me desvencilhar de você, porque você é minha segurança. Isso é patológico. Ou eu fico dentro de casa, entre quatro paredes. Os tijolos me protegem. Essa esquiva, né? Chamada esquiva fóbica. Então, é aquele pensamento de que eu vou morrer. Agora, tem uma característica fundamental, que é típica do panicoso e da maioria de nós. E da maioria de nós, sim, num grau mais leve, porque nem todos têm transtorno do pânico. Mas é uma característica básica do ser humano. Controle. Somos controladores ou não? O tempo todo nós estamos exercendo controle sobre os outros. É o meu filho. Aí eu controlo os seus passos o tempo todo, alegando medo de que alguma coisa possa acontecer contigo. Isso é um subterfúgio. Porque eu não confio, não tenho fé. E eu quero te controlar. Relação de marido e mulher, então, agora com o celular é problemático. Né? Agora o controle cada vez mais se avulta com o celular. E por aí vai, nós somos controladores. E por que existe o controle? Porque trazemos uma profunda insegurança. O panicoso é inseguro, é um amedrontado. De que ele tem medo? De perder o controle. E os espíritos vão controlando aquele controlador. Olhem a dor dessa criatura. Você imagine ser controlador e ser controlado. É complicado. Se eu sou controlador, eu não quero ser controlado. E, no entanto, é isso que acontece. Os espíritos lentamente vão te controlando. Inclusive o corpo. Porque eu tenho um grande medo, o medo de perder o controle. Porque por trás disso, volto a repetir, está a minha insegurança, está meu medo. Medo de quê? De perder. Nós temos muitas dificuldades em aceitar as percas ou as perdas. E aí entra uma outra característica do panicoso, que também é uma característica nossa. A rejeição. Então a rejeição aliada ao controle, uma leva a outra. Se eu não consigo controlar, eu me sinto rejeitado. E se eu sou rejeitado, eu quero controlar mais. Como eu não consigo controlar, eu vou me sentindo cada vez mais rejeitado. E essas feridas não estão só na infância. Elas existem também na infância. Elas estão em vidas passadas, aonde fomos os causadores e as vítimas desse fluxo e refluxo, de controle e perda de controle. E poderemos encaixar uma outra palavra que nos faz ser controladores. E quando não conseguimos, nos sentimos rejeitados pelos entes queridos, pelo marido, pela esposa. Quando somos traídos, nos sentimos rejeitados por Deus, e Deus não está nos atendendo às minhas súplicas. Ó Deus, por que comigo? Não é assim?
Então existe uma outra palavra, um outro sentimento que é muito forte no controlador. Chama-se apego. Sofremos pelo apego, porque achamos que tudo é nosso e nada nos pertence. Como eu costumo dizer, ele não é seu filho, ele está seu filho. Ela não é sua mãe, ela está sua mãe. Talvez nunca mais seja, porque o espírito tem a sua caminhada, ele vai caminhar sozinho. Lógico que para encarnar ele vai ter que ter uma mãe. Mas quantas mães nós já tivemos? Às vezes no meio da rua vai ter uma pessoa que já foi nossa mãe. Então essa questão do apego, ela é muito séria, porque nós sofremos muito com as perdas. Ainda são características nossas. Mas voltando ao pânico, é onde eles vão fixando ideias, gerando na criatura predisponente essas ideias que Joana chama de clichês aterradores, que nos causam terror, porque estão ligadas ao passado. E a gente fica com esse pensamento de que vai morrer, pensamento de que vai perder o controle, pensamento de que algo vai acontecer, é porque já aconteceu. Eu passarei por uma tragédia, é porque já houve a tragédia. Por isso, querido irmão, sem esta compreensão da reencarnação, fica muito difícil. É onde as ciências materialistas se perdem. Por que que acontece? A criatura está ficando louca. Está ficando louca, não. São reminiscências do passado. Se a gente compreender a reencarnação, tudo fica mais fácil. Você tem medo da morte, é porque ele morreu já tragicamente. Você tem medo de perder o controle, é porque já perdeu o controle. É onde os espíritos estão atuando para que esses clichês venham à tela da consciência. E aí, então, vem a terceira função psicológica. Isso não é uma escala, queridos irmãos. Isso não acontece matematicamente, como eu estou vos falando. Isso muitas vezes vem de inopino. Vem a intuição, junto com o pensamento, junto com o sentimento. Qual é o sentimento? O medo. O medo. O pavor. O terror. Aí irrompe o transtorno. Ataque de pânico. Mas não termina aí. Joana de Ângeles nos fala que nesse instante, e guardem isso, porque isso não vale só para o transtorno do pânico, levando-se em consideração que nós somos controladores, somos apegados, somos seres medrosos, inseguros. Isso é para todos nós em vários graus. Eu estou falando num grau máximo. E aí vem o que Joana chama, depois destas fixações, até irromper a crise de pânico, vem a incorporação. Então nós estamos diante de um processo de incorporação obsessiva. A incorporação obsessiva. Que nós, dentro da doutrina espírita, catalogamos isso como subjugação. Todo o processo que envolve corpo, organização física, nunca percam isso de vista. Pode estar havendo um processo de subjugação espiritual ou possessão espiritual, dá no mesmo. Aí vem aquela gama de sintomas que eu ficaria aqui falando horas a fio, onde há um predomínio no sistema nervoso autônomo simpático, com descarga de adrenalina. Aí vem batimento cardíaco acelerado, taquicardia, adrenalina. A saliva escasseia, a gente chama de cialoquiese, adrenalina. Ou noradrenalina. Então o transtorno do pânico, ele é um transtorno também de neuropeptídeos enzimáticos, porque há uma expressão física, e é onde o espírito se incorporou, gerando aquela sensação de morte, de frieza nas extremidades. Uma vez um
paciente disse para mim, na época que eu tratava, que parece uma mortalha me cobrindo, doutor. Eu falei, meu Deus, uma mortalha me cobrindo. Tal a sensação de frieza no corpo, de algidez, como diz Joana de Anjos. Por quê? Porque não chega calor. E por que não chega calor? Fenômeno adrenalínico, vasoconstrição. Então chega pouco sangue, principalmente nas extremidades, dando essa sensação de frio. E por aí vai, náuseas, vômitos, tensões musculares. Porque a ansiedade é um transtorno da ansiedade. O que vai acontecer comigo? Será que eu vou morrer? Será que eu vou perder o controle? Será que eu vou enlouquecer? São os questionamentos daquele que é portador de um pânico. Porque é um fenômeno de ansiedade. Então a ansiedade leva a todos esses distúrbios orgânicos por ação espiritual. Muito intensa. Agora, o sistema nervoso autônomo é bem interessante, porque André Luiz nos fala no livro Evolução em Dois Mundos, que os espíritos obsessores, que ele chama de verdugo espiritual, atua no hipotálamo. E quando eu li isso, eu falei, meu Deus, olha a veracidade desta informação. Quem foi o médium que psicografou esse livro? Francisco Xavier, Cândido Xavier, Chico Xavier. O que Chico Xavier sabia de medicina? Tem muito médico que não sabe disso. Não sabe nem descrever o que é o hipotálamo. E o Chico Xavier colocou lá em Evolução em Dois Mundos. Os verdugos espirituais senhoreiam o hipotálamo. E o que é o hipotálamo? O hipotálamo, assim a grosso modo, é uma estrutura do cérebro ligada à zona límbica, à zona das emoções. Interessante, ligada à zona das emoções e que não tem bainha de mielina. É um feixe amielínico que Chico Xavier coloca no livro. Que os espíritos atuam nos feixes amielínicos, sem bainha de mielina. Se não tem bainha de mielina, não tem velocidade, não tem impulso nervoso, elétrico, como acontece nos neurônios, por onde corre o pensamento. As emoções não têm essa velocidade. Olha que coisa interessante, é algo altamente paradoxal, mas não é paradoxal. Nós temos estruturas cerebrais em que não tem bainha de mielina, substância cinza, porque não tem velocidade. Tem sim, mas muito pequena, às vezes de segundos, enquanto o pensamento é de milésimos de segundos. Há uma discrepância da velocidade do pensamento e a velocidade das emoções. Por que seria? A medicina não explica, a neurociência não explica, mas a doutrina explica. O que nós trazemos de vida passada para a gente resolver a atual existência? São os fatos? Não, os fatos vocês não se lembram. São as emoções. O que nos caracteriza? Medo, raiva, culpa, ódio, irritabilidade, impaciência, intolerância e por aí vai. São as nossas características emocionais. E elas precisam estar presentes. Porque senão a gente não sofre, senão a gente não olha, senão a gente não entende, senão a gente não compreende, senão a gente não resolve. Nós estamos aqui para resolver, companheiros. Então não é vergonha nenhuma dizer que tem raiva. Pelo contrário, a gente tem que agradecer em sentir a raiva. Primeiro, o que nos caracteriza? A gente não sente raiva à toa, é porque a raiva está dentro de nós. Em segundo lugar, é uma oportunidade, é um prêmio, é uma misericórdia divina nós sentirmos aquilo que está dentro de nós. Para quê? Está lá na massa cinzenta do cérebro, no hipotálamo, chamado feixes amielínicos, para que a gente comece a observar a nossa realidade, caros irmãos. A doença, ela não veio para nos punir. A doença não veio para nos massacrar.
A doença veio para nos esclarecer. O que está errado dentro de mim? Então, aquele velho ditado, não adianta a gente perguntar, por que adoeci? Não, vocês não vão encontrar resposta, muitas vezes. Como eu adoeci? Também não interessa. Às vezes a fisiopatologia não chega ao alcance, a medicina não chega ao alcance ainda de muita coisa. Então não adianta perguntar como eu adoeci. Agora, uma pergunta que cabe. Para que eu adoeci? Para que eu estou doente? Se não para a gente se esclarecer, para a gente acordar, para a gente despertar, é o despertar da consciência. O que eu preciso mudar dentro de mim? O que eu preciso me reformar? Nós estaremos fazendo a imunização espiritual para o futuro. Isso cabe a todos nós. A todos nós. Olha a beleza e a misericórdia que Deus nos oportuniza de estarmos em contato, de agora mais inteligentes, mais lúcidos, estarmos naquele trabalho que Sócrates e Santo Agostinho nos recomendam. Conheça-te a ti mesmo. O que eu fiz este dia? Faça uma reflexão daqueles momentos de destempero, daquela irritabilidade, daquele ódio, daquela criatura inconveniente que cruzou a sua frente. Façam essas reflexões. Não fermentem, senão nós vamos contaminar a massa, leveda a massa toda. Mas aceitem o que está dentro de nós. Ainda temos que resolver as questões espirituais da lei da sintonia, porque se nós mudarmos o teor vibratório, o que vai acontecer? Nós vamos nos desvincular desses irmãos. Eu entendo perfeitamente, compreendo e acho válido o trabalho de esclarecimento desses irmãos, que uma reunião de desobsessão se presta. Mas não é definitivo. Jesus já disse isso. Se a casa ficar vazia, eles retornam. O bando vai aumentar. Então não adianta só orar, só vir à casa espírita, embora seja importante. Porque a gente vai nos amenizando, a gente vai compreendendo. Mas não adianta a prece da nossa irmã, né, do Saint Germain, imaginar o planeta. Acho tudo muito lindo, se não houver um trabalho íntimo, pessoal, de sairmos da casa espírita e voltarmos a ser os homens velhos de antanho. É a transformação, caros irmãos. É isso que vai nos dignificar. Porque se fizermos o trabalho desobsessivo e continuarmos os mesmos, nós vamos atrair esses espíritos. Então, só o passe magnético, os trabalhos feitos pela casa, magníficos. Mas se não houver uma conscientização profunda da necessidade da mudança, que é lenta, que é gradativa, que nós vamos ter que lutar com vários segmentos. Imaginem lutar contra essas tentações da vida, tudo que vem nos rodeando de exemplos negativos. Imagina a gente ter que lutar com a nossa personalidade ainda muito deficiente, os nossos sentimentos, o nosso jeito de ser, o caráter, os traços de caráter. Agora imagine eu ter que lutar ainda com o meu passado, que não é nobre. Posso afiançar isso. Olha aí a ação intuitiva dos nossos arquétipos, que o querido professor Jorge Andréia chama de núcleos em potenciação espirituais. Foram as nossas práticas, os nossos delitos, os nossos desvios, mas também o nosso lado positivo. Todos nós temos um lado positivo. Já choramos, já abraçamos, já amamos, já nos acarinhamos. Mas ainda no planeta de provas e expiações, irmãos, predomina ainda o negativo, as sombras. E é isso que nós temos que iluminar, como diz Joana de Ângeles,
processo de luarização espiritual. Fantástico isso. E ainda temos que lutar com os irmãos desencarnados, encarnados, na mesma faixa, a nos obsidiar, influenciar muito mais do que imaginamos. Então o trabalho requer compreensão, aceitação e fé. Se eu não consigo hoje, conseguirei amanhã. E o panicoso ele tem que trabalhar essas questões que estão inseridas no seu psiquismo, aonde ele sofre de rejeição, mas rejeitou. Aonde ele controla, mas também já sofreu controle. Nós vivemos nessas dualidades específicas. A mitologia grega é muito interessante. Eu vou contar aqui uma história, porque nós aplicamos muitas coisas mitológicas em nossas vidas. Pânico vem de Pan. Quem foi Pan? Pan foi o deus dos pastores. Ele nasceu de uma cabra, chamada Almateia, e de um deus, o deus do Olimpo, da Grécia, chamado Zeus. Aí surgiu aquela criatura horripilenta, feia, horrorosa, metade bode, metade homem. Esse era Pan. Aí ele teve que vir para a Terra. Quando ele veio para a Terra, ele foi rejeitado pela sua feiura, pelos pais, o Deus e a cabra. Olha aí, rejeição intrínseca. Quando ele chega aqui na Terra, ele se apaixona por uma ninfa, chamada Sírinx. Era uma náiade. Se apaixona, lindíssima. E aí o controlador, o que que faz? Começa a controlar os passos da ninfa. Aonde ela ia, ele ia atrás. E ela ficou apavorada, aquele ser horroroso, metade bode, metade homem, a persegui-la. Aí ela pede ajuda às outras náiades. O que que as náiades fazem? Transformam a Sírinx num bambu, num junco. Quando Pan viu aquilo, ficou apavorado, desesperado. Mais uma vez, ele perdeu o controle. Mais uma vez ele foi rejeitado pela mulher que ele amava, uma ninfa. Exatamente o que acontece no pânico. Daí Pan, né, surgiu o nome Pânico. Aí ele, desesperado, o que que ele fez? Pegou mais 6 juncos, mais 6 bambus, uniu e fez uma flauta que vocês conhecem, Flauta de Pan. Um grande instrumentista francês, admirável, não sei nem se ele está vivo ainda, chama-se Georges Zamfir. Aquela música doce, melíflua, aquela flauta de bambu, né? São 7. Só que ele tocava sons lamentosos, tristes, lúgubres, e apavorava, né, as pessoas, os pastores, nas montanhas da Arcádia, da antiga Grécia, que saíam correndo diante daqueles sons lúgubres e lamentosos. Daí veio o termo pânico. Então, aplicando a mitologia grega nas funções psíquicas de uma criatura portadora de transtorno da ansiedade, chamado transtorno do pânico, nós vamos encontrar essas bases. Por isso que o grande tratamento, e o tratamento é um tratamento transdisciplinar, é o tratamento psicológico e espiritual. Então temos que atuar no corpo, porque enzimas estão prejudicadas, há um distúrbio da adrenalina e da noradrenalina, aí se usam medicamentos específicos. Vamos tratar a parte psíquica da criatura, que precisa principalmente trabalhar essa questão do controle, nas mínimas coisas. Então nós orientamos, né? Eu costumo botar aqui essa campainha aqui, controla essa campainha. Se eu passo e vejo ela aqui, eu vou lá e coloco no mesmo lugar. Para que você vai colocar a campainha no mesmo lugar? Houve algum perigo? Ela vai cair por acaso? Então a gente orienta. Para ir, a pouco e pouco, se libertando dessa questão do controle, do apego. É um trabalho psicológico profundo. E o trabalho
trabalho espiritual, que muitas vezes requer, ou na maioria das vezes requer, ou na sua totalidade requer, o afastamento do irmão. Do espírito que atuou lá sutilmente, fixando esses clichês, essas imagens, gerando terror, gerando pânico. Então, meus queridos irmãos, a gente traz isso tudo à lume para nos mostrar as nossas deficiências. E principalmente, como eu citei no início, frisei no início, a questão da vigilância. Dentro do possível, é claro. Vigiarmos os nossos pensamentos, não fermentarmos os nossos pensamentos. Vamos fermentar o positivo. Vamos fermentar o amor. Vamos fermentar a solidariedade. Vamos fermentar o carinho, a amizade, a aproximação, a empatia. Vamos nos esforçar pelo companheiro. Vamos servir mais do que sermos servidos, nos distanciando do nosso eu, do nosso ego. Para isso a Casa Espírita conclama a todos nós ao trabalho da caridade, da ajuda, das famílias necessitadas. Esse é um trabalho que a doutrina espírita se pauta, o trabalho da caridade. E a caridade não se resume só a botar a mão no bolso. A caridade é uma palavra, é um carinho, é um gesto, é um abraço afetuoso, é um cumprimento, é uma boa noite, é uma gratidão que gera uma caridade, que gera mais gratidão, como a própria psicologia nos afirma. E assim nós vamos lentamente nos desvencilhando dos grilhões, os grilhões que nos aprisionam na dor, no sofrimento, na enfermidade. Vamos nos tornando criaturas mais saudáveis, já nos predispondo a uma encarnação mais propícia, mais suave, quiçá o retorno à Terra, onde irá começar a prevalecer a equanimidade, a igualdade social, lentamente, que isso não é também da noite para o dia. Bem-aventurados os brandos, quer dizer, aqueles que não querem a violência, nem a autoviolência, nem a agressividade, nem a autoagressividade. O brando já está a caminho da paz, porque esses herdarão a terra, como nos diz o Evangelho, está lá no Evangelho de Mateus. E assim a nossa brilhante e maravilhosa jornada em busca interior dessa fagulha divina que nos sustenta. Se não tivéssemos a presença de Deus em nós, já teríamos sucumbido. Porque Deus nos sustenta, porque é o sustento da vida, é a presença de Deus. Que Jesus nos abençoe a cada dia, a cada instante, e agradecendo o Consolador prometido, que veio reformar mentes, que veio imprimir valores para o nosso crescimento. Obrigado, doutrina espírita. Obrigado, Allan Kardec. Obrigado, Jesus, governador planetário. Obrigado, espíritos luminares que estão aí, desejando arduamente para que nós possamos vencer a nós mesmos. Muito obrigado. Nós agradecemos também. Passamos agora à segunda parte, que são os passos.
olhos, respirem lentamente e relaxem. Relaxe seus braços, suas pernas, relaxe sua mente. Deixemos-nos levar pela suavidade da música. E assim, nos preparamos nesse momento para recebermos uma inesgotável fonte de luz. Deixemos nossa mente trabalhando nas palavras ditas. E vamos recebendo essa fonte de luz transfundida de criatura para criatura, indo assim o amor de Deus através da imposição das mãos, conhecida desde a antiguidade e muito utilizada por Jesus. Aproveitemos esse momento, o nosso presente, temos uma atitude positiva em relação aos acontecimentos que devem ser enfrentados. Temos otimismo diante das ocorrências que surgirão. Coragem no confronto das lutas. E à medida que a semana avança, aproveitemos os minutos, sem pressa, sem postergação, dos nossos deveres. Não nos afligimos diante do volume das coisas, dos problemas que temos pela frente. Dirigimos cada ação à sua finalidade específica. Nós temos um objetivo de sermos felizes. E agradecemos ao Senhor pelas nossas capacidades, pela nossa família espiritual,